Para facilitar na edição de geometrias, o AutoCAD 2011 apresenta alguns pontos de controle ao longo das geometrias, que possibilitam realizar várias ações. Nesta aula, vamos aprender a utilizar estes pontos para mover e editar a forma e o tamanho das geometrias que compõem um projeto. Cada ponto presente ao longo das geometrias apresenta funções específicas. Vejamos então os pontos existentes na linha. O ponto central ele é utilizado para movimentar a entidade na área gráfica. Veja que ao clicar o ponto se torna vermelho e podemos arrastar a linha para qualquer parte da área gráfica e para fixar basta clicar novamente. Já nos pontos das extremidades podemos modificar a dimensão dessa linha. Veja que clicando e arrastando aumentamos o comprimento dela. Como foi possível observar, assim que posicionamos o cursor do mouse sobre um ponto, ele se torna vermelho. Esses pontos vermelhos nós chamamos de hotspots, ou pontos quentes. Esses pontos quentes são os pontos que estão ativos e podem ser utilizados para modificar a entidade. Já os pontos, quando estão azuis, eles são considerados pontos frios. Podemos deixar mais de um ponto de uma entidade como hotspot. Basta para isso clicar sobre a tecla Shift e selecionar os pontos desejados. Veja que nesta linha temos os dois pontos da extremidade como hotspots. Como vimos, cada ponto tem a sua função. Na hora que nós pegamos os pontos da extremidade e esticamos a linha, nós realizamos uma ação de stretch. Esta ação pode ser feita em todos os pontos das extremidades ou arestas das entidades. Vamos então modificar a dimensão através dessa ação de stretch nesses dois vértices deste retângulo. Para selecioná-los, como já vimos anteriormente, mantemos pressionada a tecla Shift e clicamos nos dois pontos da aresta. Agora, se clicamos novamente e arrastamos, veja que estamos realizando aqui uma ação de stretch, ou seja, estamos aumentando ou até inclinando a geometria do retângulo. Para fixar novamente, clicamos. Outra opção que podemos fazer é adicionar pontos de controle, ou grips, ao longo da geometria. Para isso, nós posicionamos o cursor sobre um dos pontos e veja que o menu é aberto. Vamos clicar aqui em Add Vertex. Veja que agora podemos modificar a geometria desse retângulo adicionando um ponto de controle. Como podemos ver aqui, no ponto médio do retângulo foi adicionado um vértice. Veja que a geometria já modificou. Para remover esse vértice, movemos o cursor sobre o vértice e no menu que se abre, clicamos em Remove Vertex. Veja que a geometria volta a ser um retângulo. Já outra ação que podemos fazer num vértice é convertê-lo em curva. Para isso, posicionamos o cursor sobre o ponto de controle, ou grip, e no menu que se abre, clicamos em Convert to Arc. Veja que agora podemos posicionar esse arco em qualquer ponto. Vejam só, modificamos a geometria do retângulo e criamos um arco. Para alterar esses pontos também, além de acessar o menu que se abre, podemos mover o cursor até o ponto desejado e com o ponto ativo e arrastando, modificar com o Ctrl, a ação que estamos fazendo. Veja que o primeiro Ctrl ativa o adicionar o vértice. O segundo Ctrl é utilizado para converter em curva. E voltamos para a ação de stretch, que é ativa sempre que selecionamos um grip de controle. Os pontos de controle dos projetos sempre facilitam no momento de editar um projeto.
seja esta edição a mudança de tamanho ou posição, ou ainda de forma. Vale a pena dedicar um tempo no aprendizado deste recurso, para que o desenvolvimento de seus projetos sejam realizado no menor espaço de tempo possível.